Nada mais agradável do que um finzinho de tarde no interior, principalmente quando a lua é cheia. Eu costumava admirar a lua sempre que podia. Aquelas noites iluminadas eram meu refúgio, uma paz que preenchia o vazio dos campos escuros. Mas isso chegou ao fim. Naquela noite, eu voltava para casa por uma estrada de terra. A caminhada dava uns 30 minutos. Você que está ouvindo isso, saiba, eu conheço essa estrada há mais de 20 anos e isso nunca tinha acontecido. Normalmente eu saía do trabalho às 4h30 e chegava em casa antes do anoitecer. Dava tempo de passar um café e ver o pôr do sol. Naquele dia eu tive que ficar por mais 1 hora. E sinceramente, pensando agora, eu devia ter esperado um pouco mais para pegar uma carona ou pagar alguém para me levar. Mas eu era jovem e nem pensei bem o que poderia acontecer. Afinal, era só 30 minutos de caminhada. A lua estava imensa e brilhava com intensidade incomum. Por um momento achei isso muito bom, pois partes da estrada não tinham iluminação, mas algo parecia errado. Era como se eu estivesse sendo seguida. Comecei a andar ainda mais rápido. O brilho estava ficando tão forte que chegava a ponto de iluminar cada curva da estrada. Isso começou a me incomodar. Eu tentei manter o ritmo e não demonstrar meu desconforto. Eu já tinha caminhado por volta de uns 10 minutos. Era longe demais para voltar correndo. Eu não tinha escolha. Por algum motivo eu comecei a duvidar do que estava acontecendo. Eu estava cansada, estava escuro. Tudo poderia ser só coisa da minha cabeça. Lá para os 15 minutos de caminhada, a coisa realmente começou a ficar estranha. A luz da lua estava mais forte e parecia artificial, quase desconfortável. Para você ter noção, parecia o farol de um carro. Quando eu olhei para o alto, eu senti meu corpo gelar. Eu percebi que aquilo não era a lua. Era uma coisa viva, com uma pele pálida, que pulsava suavemente, como se tivesse uma respiração própria. Eu pude ver nitidamente um rosto, ao invés de crateras. Enxerguei olhos fixos em mim. Eu senti um arrepio por todo o corpo. Fiquei paralisada. Eu só estou te contando esse relato agora porque um vizinho passou de carro e buzinou para mim. Parou ao meu lado e me perguntou o que eu estava fazendo tão tarde naquela estrada. Já era mais de 8 da noite. Eu fiquei sem acreditar no que ele estava falando. Eu sempre fiz esse caminho e não levava mais de 30 minutos. Não sei explicar o que aconteceu. Era como se eu estivesse sendo observada por uma intensidade inumana. Minha mente se recusou a entender, mas meu corpo sabia do perigo. Eu não sei o que teria acontecido comigo se o meu vizinho não tivesse aparecido. Desde então não consigo mais sair à noite. Mudei de casa, mas nada adianta. Toda noite eu fico olhando a janela e imaginando o que poderia ter acontecido comigo e o que poderia ser aquela coisa. Eu só tenho uma certeza: aquilo não era a lua. Agora você deve estar se perguntando o que exatamente era aquela criatura. Como algo tão familiar como a lua poderia se transformar em uma presença ameaçadora e desconhecida. Oi, eu sou a Nina e hoje vamos explorar essa entidade que parece se esconder à vista de todos. Mas esteja avisado, uma vez que você começar a enxergar os sinais, talvez nunca mais olhe para a lua do mesmo jeito. Essa criatura que à primeira vista parece ser apenas uma lua cheia no céu, possui características próprias de uma lenda urbana. Sua natureza, até agora, é misteriosa e talvez muito mais antiga do que imaginamos. Em várias culturas, a lua sempre foi um símbolo enigmático, algumas vezes referenciadas, outras vezes temida. Mas o que estamos falando aqui vai além dos mitos tradicionais. Este é um ser que parece ser a lua, mas na verdade carrega uma presença viva. É um observador atento aos nossos movimentos. Seu corpo é completamente escuro, o que facilita a camuflagem à noite. Muitos acreditam que ele se alimenta de nossas curiosidades e de nosso medo, mas vai além disso. Há um relato de 2 crianças, um garoto e uma garota, que se perderam na floresta. 7 dias depois, a garota foi encontrada com as roupas em farrapos e com os olhos fundos, repetindo a mesma frase: "Isso não é a lua, isso não é a lua, isso não é a lua." O garoto não foi encontrado. Não sabemos até hoje o que aconteceu com ele. Quanto mais alguém tenta entender, mais próximo ele se sente, mais assustadoramente real ele se torna. Será ele um guardião ou uma ameaça, ou apenas uma parte inofensiva do universo que escolhemos interpretar errado? E o mais importante, ele realmente existe ou é apenas uma criação da nossa mente? Para entender de onde surgiu a ideia dessa criatura, precisamos falar do artista Michael Ramstead. O Michael é um mestre em criar imagens que brincam com a nossa percepção comum, transformando coisas familiares em algo inquietante. Em obras sobre criatura que não é a lua,
Ele retrata esse ser que, à primeira vista, parece ser apenas uma bela lua cheia, até que você percebe que há algo profundamente errado nesse sorriso. As texturas orgânicas, os olhos que parecem respirar, tudo isso nos faz pensar sobre o que realmente está lá em cima, no céu, quando a noite cai. O trabalho do Michael é um lembrete do quanto nosso cérebro pode ser enganado, de como o medo do desconhecido é tão visceral. Mas será que essa criatura é apenas uma criação artística? Ou ela está baseada em medos reais, em histórias e lendas que existem há gerações? O medo da lua, ou mais especificamente, o medo do que a lua pode esconder, é algo que aparece em várias culturas, desde o folclore antigo até as teorias modernas de conspiração. A lua sempre foi cercada de mistérios. Alguns dizem que ela influencia nosso comportamento. Outros falam sobre figuras ou fenômenos um pouco estranhos associados a ela. A obra do Michael parece tocar nessas raízes profundas, despertando algo que está no nosso subconsciente. A lua como um observador alienígena. Uma das teorias mais populares sugere que a criatura seja uma forma de vida alienígena avançada, que assume a aparência da lua para nos observar e nos devorar. Imagine que essa entidade é uma sentinela cósmica, estudando a humanidade de maneira silenciosa. O terror real está na ideia de que quando olharmos para a lua e admirarmos a sua beleza, podemos estar retribuindo o olhar de uma forma de vida consciente, algo que nos vigia e nos monitora, talvez preparando-se para um propósito ainda desconhecido. A lua como um ser interdimensional. A criatura de aquilo não é a lua também se encaixa na teoria de que a lua é um ser interdimensional. Ela existe em um estado que os nossos olhos humanos não conseguem captar completamente, mas em raros momentos sua verdadeira forma se revela, e aqueles que têm a infelicidade de perceber sua presença sentem como se o próprio tecido da realidade estivesse se desenrolando. É um pensamento que deixa qualquer um arrepiado. O que mais poderia estar espreitando por trás do véu da nossa dimensão? Relatos reais. Existem até relatos de pessoas que dizem ter visto a lua se transformar, mostrando formas estranhas e texturas pulsantes. Um caso famoso aconteceu em 2018, quando um homem na Noruega relatou ter visto olhos surgindo na superfície da lua. E não é só isso. Comunidades ao redor do mundo, desde vilarejos australianos até pequenos povoados nos Estados Unidos, têm descrito eventos sobrenaturais envolvendo a lua, como se ela parecesse se mover de maneira impossível. A teoria mais aterrorizante é que a lua, na verdade, é um parasita cósmico. Ela se alimenta das nossas emoções, principalmente do medo. Sua forma lunar é apenas um disfarce para enganar e atrair a humanidade. Quanto mais medo sentimos, mais forte essa entidade se torna. Quando percebemos que aquilo não é a lua, já é tarde demais. A criatura está nos observando, nutrindo-se dos nossos pesadelos e de nossa incapacidade de afastar o olhar. Há um analogue horror brasileiro do Brazilian Nightmares que explora a ideia. Também tem um analogue horror de um outro criador que no momento eu não lembro especificamente o nome, mas eu vou deixar aqui na tela e na descrição para vocês verem, caso queiram. Por isso eu tentei trazer esse vídeo de um jeito diferente. Explicar como essa criatura poderia ser possível é bem aterrorizante. Quando tudo fica escuro e está apenas a lua iluminando o ambiente, você consegue imaginar o que faria se ao olhar para o céu percebesse que a lua não é o que parece? Se chegou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe o seu like e o seu comentário para ajudar no engajamento. Até a semana que vem. Tchau.